tema que está em alta hoje é o sistema imune, e não é à toa. Cansaço, gripes de repetição, candidíase, são todos sinais que seu sistema imune pode estar pedindo atenção. Imunonutrição é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é um grande profissional e querido amigo. Daniel Barreto é nutricionista e educador físico, mestre em ciências pelo Programa de Alergia e Imunopatologia da USP, especialista em fitoterapia pelas BRAM, pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido e em Nutrição Aplicada ao Exercício Físico, ambas pela USP, e em Nutrição Clínica Funcional pela AVP, Centro de Nutrição Funcional. Realiza atendimentos de nutrição clínica, esportiva e fitoterapia em São Paulo e é professor de diversas pós-graduações pelo Brasil. Daniel, que prazer imenso receber você aqui no programa. Gente, Daniel é assim, além de um grande nutricionista, como vocês já viram, é um grande amigo. Então, que prazer te ter aqui. Você que agradece o convite. É um prazer não só conversar com você, mas falar sobre temas que são tão legais para a minha atuação e que eu acho que todo mundo, mais que nunca agora, quer saber bastante coisa a respeito, né? Nossa, e que tema legal mesmo, né? Porque falar de sistema imune, além de fascinante, é extremamente complexo. E hoje, mais do que relevante, né? Só que assim, para a gente conseguir entender sistema imune, a gente precisaria ficar aqui horas. A gente pode ficar umas 4 horas hoje? Acho que podemos. Não sei qual vai ser o resultado disso. Vamos tentar simplificar ao máximo para as pessoas. Se a gente pudesse dar assim, um cenário global, o que seria um sistema imune saudável? Um sistema imune funcionando corretamente? Essa é uma pergunta que dá para ir muito longe, porque se a gente for pensar que todas as respostas do corpo, elas envolvem a resposta imunológica, desde, por exemplo, o sistema endócrino, a gente tem uma resposta imunológica envolvida. Se for pensar em neurotransmissores, você tem resposta imunológica por trás, você tem o sistema imune atuando em todos os órgãos e sistemas do corpo. Então, falar de o que tem um sistema imune normal seria pensar em ter um corpo que funcione bem em primeiro lugar. Então, se uma pessoa que está muito estressada, ela vai ter um prejuízo no sistema imunológico, mesmo que ela coma super bem, que ela cuide de tudo, que ela tome todos os suplementos possíveis, mas ela tem que controlar o estresse, tem que controlar o sono, tem que melhorar o todo. Então, qualquer alteração de saúde já pode ter uma relação direta com ou uma causa ou uma consequência de uma resposta imunológica alterada. Então, daria para pensar assim. Mas de uma forma bem específica para o sistema imune, a gente acaba olhando muito para as infecções recorrentes. Então, pessoas que estão sempre gripadas, sempre com resfriado, ou então tem muita alteração de pele, tem um intestino muito irregular. Então, tem esses tipos de alterações seriam mais próximas da avaliação imunológica propriamente dita. Perfeito, perfeito. Então, assim, é uma resposta desafiadora mesmo, né? Porque a gente vai precisar ver, então, o equilíbrio do corpo. Para poder dizer que o sistema imune não está sendo nem causa nem consequência, não está sendo prejudicado, a pessoa teria que estar toda ela bem, né? Não, vai longe, né? Na sua prática clínica, é comum você se deparar com pessoas que estão com alterações que claramente você percebe que o sistema imune está ali envolvido? Olha, eu tenho um viés que eu tendo muito paciente com questões imunológicas, então muita gente já me procura por causa disso.
Mas tirando esses pacientes que são já com a doença imunológica de base, se for pensar no paciente, quero ganhar massa muscular e perder gordura, o foco não é imunológico propriamente dito. Eu acabo percebendo que muitos têm alguma alteração relevante. Por exemplo, uma coisa bem simples. Uma pessoa que tem uma queda de cabelo, unhas fracas, só isso você já pensa em nutrientes que têm uma relação direta com o sistema imunológico. Está todo mundo falando de vitamina C, em zinco, vitamina D. Esses nutrientes, se for pensar neles, já dá para puxar algumas respostas imunológicas. Mas, de novo, voltando para o aspecto imunológico propriamente dito, tem muito paciente que tem muita infecção urinária. Isso é desregulação de resposta imunológica, de microbiota intestinal, urogenital, microbiota como um todo. E tudo isso envolve uma resposta direta com a regulação imunológica. Não é à toa que várias intervenções de intestino melhoram a resposta imunológica. Então, na verdade, tenho visto bastante, mas em vários aspectos. Desde aspectos que têm uma relação com a nutrição diretamente, quanto outros pontos. E outra, a gente está em São Paulo. São Paulo, as pessoas vivem muito mais estressadas. Então, só por isso já piora sono, já piora a recuperação do próprio sistema imunológico. Às vezes tem a correria, acaba não comendo adequadamente, já falta nutriente. Então, é super comum ter algum tipo de alteração. E aí, quais seriam então alguns sinais e sintomas que a gente pode trabalhar tipo red flag, sabe? Uma bandeira vermelha de que a pessoa precisa se atentar. Acho que eu tenho que dar uma atenção para o meu sistema imune. O primeiro ponto seria pensar nas infecções. A pessoa que se queixa muito de infecções recorrentes, seja ela respiratória, urogenital, intestinal, mas pessoas que vivem com algum tipo de infecção, esse seria o ponto mais gritante da resposta imunológica. Até mesmo porque o principal papel do sistema imune é combater micro-organismos. Então, esse é o primeiro ponto. Mas aí, se for analisar de forma mais profunda, aí vai ter muita coisa. Mas acho que esse dá para deixar como esse o principal. Então esse é nossa, estou vivenciando isso, atenção, atenção. Mas a gente tem exposição a micro-organismos o tempo inteiro, a gente sai de casa, a gente tem contato com micro-organismos, a gente está em constante exposição e vai ficar doente sempre? Não é essa a ideia. Na verdade, se você tem um corpo que está muito bem regulado, você pode até ter algum tipo de infecção, mas não quer dizer que você vai ter com frequência. Tem gente que acaba tendo com certa recorrência, a cada 2, 3 meses está lá resfriado, gripado. Sabe aquela pessoa que às vezes fala, nossa, eu estava no trabalho, todo mundo doente, mas eu não fico doente? Por que será que essa pessoa não fica doente? Alguma coisa tem. Pode ser na área do sono, pode ser da alimentação, pode ser o estilo de vida como um todo, pode ser bebida alcoólica, que também super causa um efeito imunossupressor. Então, vários pontos têm que ser considerados. Perfeito, perfeito. E a gente sabe que assim, quando falamos em sistema imune, puxando a sardinha para o nosso lado, a alimentação se eu falar é tudo, acho que eu estou puxando a sardinha para o nosso lado demais, né? Mas assim, a alimentação é muito relevante. Então, qual é o papel da nutrição nesse contexto todo? Tá, olha, primeiro ponto, ter os nutrientes para o corpo funcionar bem. Muita gente fala hoje da vitamina C, da vitamina D e do zinco em especial, que são 3 nutrientes com mais estudos e com a base científica bem interessante. Mas se for pensar bem, se você for estudar os mecanismos imunológicos, eles estão todos sendo regulados por nutrientes que vão muito além desses 3 que a gente falou agora. Então, muita gente chega, estou tomando vitamina C e vitamina D. Gente, mas a pessoa come super mal, como que ela vai ter às vezes o zinco, o selênio, o magnésio, o cobre e outros nutrientes que vão ter uma resposta importantíssima. Vitamina A, por exemplo, pouca gente fala da vitamina A, fala muito da D e da C, mas vitamina A não se fala tanto. Se faltar, vai ter prejuízo na produção de anticorpos, na comunicação de uma célula com a outra, na capacidade do crescimento das células para poder combater os micro-organismos. Então, assim, primeiro ponto é ter uma alimentação diversificada, variada, com alimentos saudáveis. É ter cores diferentes, aquela velha história que a gente sempre fala de como ter um prato colorido. Isso quer dizer que você tem mais padrões de não só nutrientes, mas compostos fitoquímicos com efeito imunorregulatório. Então, o primeiro ponto seria pensar nessa visão abrangente. Segundo ponto que muita gente esquece de falar é das fibras. Nossa, mas fibra tem impacto imunológico? Com certeza, porque você mexe em microbiota intestinal. As fibras, não só no microbiota, mas o ritmo intestinal, o funcionamento do intestino. A gente tem uma riqueza de sistema imunológico em volta do intestino. Todas as células intestinais têm ali por trás
um exército imunológico protegendo. Então, se a gente não cuida desse intestino, vai ter uma resposta imunológica ruim. E as fibras são os principais, mas não os únicos, compostos que têm efeito em melhorar essa saúde intestinal. Então, esse é um outro ponto importante. E aí entra, por exemplo, o próprio uso de probióticos, que podem melhorar a resposta imunológica, mas seguindo essa lógica do intestino. Aí dá para pensar em fitoterápicos e fitoquímicos, que tanto em forma de suplemento quanto de alimento a gente tem efeitos positivos. Mas basicamente a lógica é comer colorido, variado, de forma saudável. Aquele famoso, gente, que nós nutricionistas pregamos tanto, comida de verdade, né? E o pratinho bem variado que chegou a um ponto de ser super simplificado, tanto que parece que não tem, isso é balela, né? Isso é besteira. Mas na verdade tem uma base científica muito forte por trás da gente conseguir traduzir nessa questão tão simples que é variar as cores da alimentação, né? É que isso é a forma simples, como você mesmo falou. Se a gente for olhar os mecanismos, os estudos, nutriente por nutriente, composto por composto, a gente vê que realmente tem muita pesquisa por trás dessa imunologia nutricional, tem muita coisa. É que realmente a forma simples de passar para a população é essa, a forma mais fácil de compreender. Perfeito. E aí, isso então cuidando da alimentação. Algumas coisas a gente vai precisar suplementar. O que você recomenda nesse sentido? O primeiro ponto é o seguinte, é entender o que está faltando naquele organismo, nesse organismo. Porque muita gente começa a suplementar vitamina D, vitamina C, zinco em especial, mas será que as pessoas precisam desses nutrientes? Tem vários estudos que mostram, inclusive, que alguns desses nutrientes podem nem causar tanto efeito imunológico assim. Depende do estado nutricional, depende do quanto a gente precisa dele. Por exemplo, tem estudo por idosos, que é um público que acaba consumindo menos, acaba tendo uma necessidade aumentada, com alguns nutrientes que você vê um efeito bom. Por exemplo, tem um estudo que deu 40 miligramas de gluconato de zinco, que é uma forma de uma boa absorção de zinco, por 6 meses ou foi um ano, eles observaram que os idosos apresentaram a redução da ocorrência de febre. O grupo zinco, nesse, foi um ano. O grupo zinco, nesse um ano, não teve nenhuma febre. O grupo placebo teve em torno de 30% dos indivíduos apresentando febre. A ocorrência de infecções também foi muito menor, infecções em geral, independente da febre, foi muito menor no grupo zinco. Só que é uma população que tende a ingerir menos, tende a ter uma maior necessidade de zinco do que uma pessoa jovem que acaba comendo muito mais alimentos, absorvendo muito mais. Então tem uma outra questão. Então, o primeiro ponto é olhar a suplementação de forma específica para a pessoa. Então dá para suplementar a vitamina C, D, zinco e outras vitaminas minerais? Dá, mas sabendo o que realmente precisa. Até mesmo, e deixa eu falar uma coisa, a vitamina D, por exemplo, ela é muito pensada em resposta autoimune, né? A gente fala de suplementar a vitamina D para melhorar o controle imunológico. Ela faz isso porque ela faz efeito anti-inflamatório, ela faz efeito imunorregulatório. Então, até certo ponto, o excesso da vitamina D, ele também vai gerar uma resposta de supressão imunológica. Até que ponto isso causa uma infecção, o excesso da vitamina D vai causar uma infecção? Não, nunca vi nenhum estudo a respeito, mas existe uma lógica que o excesso de alguns nutrientes poderia fazer efeito contrário. Então, será que a gente realmente tem que suplementar tudo com doses altas? Na verdade, é muito mais olhar para o que está faltando para que todas as respostas se integrem. Então, vitamina C age aqui, vitamina D age aqui, zinco age aqui, selênio age ali. Quando você vai juntando essas respostas, você tem uma grande resposta imunológica montada. Então, é suplementar de acordo com os exames, com os sinais e sintomas. De fato, você fazer algo personalizado. Porque você pega um polivitamínico, por mais que seja aqueles com minerais quelados, aqueles polivitamínicos melhores, mas ainda assim, você vai ter alguns tipos de excessos e faltas de acordo com o que vai tomar. Então, o primeiro ponto seria pensar nos nutrientes de forma específica e nas quantidades ideais. Um outro tipo de suplementação poderia ser de fibras. A gente falou pensando em microbiota intestinal, dá para pensar em suplementar fibras como a FOS, COS, CHOS, a inulina, polidextrose, gomacácea. São alguns exemplos que a gente pode utilizar. A gente pode usar probióticos para regular essa resposta imunológica. Então, tem estudo mostrando aumento de IgA, que é o principal anticorpo de mucosa, então, do pulmão, do intestino,
trato urogenital, na pele, a gente tem muito GA atuando de forma a aumentar essa proteção contra micro-organismos. Então, se a gente tem o uso de probiótico em alguns momentos, ele pode potencializar isso. Mas isso vai depender realmente do quanto a pessoa precisa disso. Então, a gente falou de nutrientes como um todo, probióticos, fibras, e aí pensando no lado dos fitoquímicos e fitoterápicos. A gente tem estudos com o Ganoderma lúcido para melhora de resposta antiviral, por exemplo, do astragalus mongólicos, do astragalus membranáceos, com efeitos também de melhora da resposta antiviral, antibacteriana e outros efeitos benéficos. A gente tem estudos com o Sambucus nigra, que é o sabugueiro, que muita gente falou até nesse período de pandemia, e que tem bastante estudo com efeito antimicrobiano, o contra o crescimento dos micro-organismos potencialmente patogênicos. Então, dá para pensar em suplementar alguns desses, não todos, obviamente, você vai fazendo por estratégias, por partes, conforme a necessidade, mas antes de olhar para isso, realmente pensar no essencial. A pessoa está com um bom controle do estresse, ela está com sono legal, porque se eu suplementar tudo isso, talvez fosse melhor focar naquela melhora do sono do que pensar em melhorar diretamente a resposta antiviral, antifúngica, antibacteriana, porque eu consegui uma resposta mais forte por mais tempo. Ou integrar todas elas também, e dá para fazer um outro raciocínio em outros caminhos, né, para tratar, melhorar essas outras questões. E, além disso, tem estudo com alimento, com a bebida, aliás, não sei se você chegou a ver até, com a bebida à base de chá verde e mirtilo, que eles deram durante 2 semanas e colocaram os indivíduos para fazerem uma atividade física, um exercício intenso, aliás, uma duração de 3 horas, e observaram que o sangue daqueles indivíduos que tomaram a bebida por 2 semanas, esse sangue ele tinha uma resposta antiviral muito maior do que o grupo que não tomou a bebida. Eu tô falando, não estou falando de suplemento, estou falando de uma bebida. Então, se uma bebida faz isso, a gente consegue fazer isso com alimentos também, porque os alimentos contêm uma diversidade de fitoquímicos que eles vão fazer esse efeito na resposta imunológica. Então, suplementação tem um mundo e dá para fazer muita coisa legal. Dá para suplementar a quercetina, que é um fitoquímico super interessante. Tem vários estudos com dose de 500 miligramas a 1000 miligramas, com atletas, com não atletas. E, enfim, tem bastante coisa, só realmente entender quando que precisa suplementar e se precisa. Porque às vezes a gente olha para uma coisa, tem muita coisa por trás. Perfeito. É um universo muito, muito, muito amplo, porque a gente tem desde aqueles que vão ter um efeito direto, né, no sistema imune, como o que você falou desde o início. Quando a gente pensa em sistema imune, a gente está pensando em todos os sistemas. Então você precisa identificar qual é o sistema que está sendo causa para talvez atacar esse sistema direto antes mesmo de pensar naqueles nutrientes que são mais específicos para o sistema imune, né? E um ponto que você falou que a gente sempre reforça é essa questão de realmente, ao pensar em fazer a suplementação, identificar o que é que a pessoa precisa, se precisa, né? Como é que estão os níveis dela. Inclusive, fica aqui meu convite, meu lembrete de que a gente tem um programa específico com a Daniela Seixas de vitaminas e minerais, em que ela explica justamente como fazer toda essa avaliação para a gente identificar quem está precisando. E como a gente tem um universo amplo demais de suplementos, né? E não dá, infelizmente, para eu ficar te perguntando detalhadamente de cada um, eu vou ficar com a primeira linha dos que você falou, porque são os primeiros que eu gravei até. E que são aquelas vitaminas e minerais que vão ter um efeito específico no sistema imune. Então, vamos imaginar, vamos supor que a gente já fez todo esse trabalho prévio mesmo, a gente precisa identificar que a pessoa está, de fato, com uma deficiência, né? Quais são aqueles, então, dentro das vitaminas minerais que teriam uma ação interessante e que dosagem que você acha legal, que horário, qual é o mecanismo? Bem, se for pensar que o corpo ele funciona 24 horas por dia e ele deve estar bem o tempo inteiro, a gente acaba tentando dar doses que sejam constantes, não apenas, por exemplo, pela manhã ou pela noite. Então, a partir de nutrientes, a lógica principal é você ter essa distribuição ao longo do dia, seja via alimento, seja suplemento. Alguns podem ter benefícios adicionais, dependendo do contexto, mas, de forma geral, vários são mais absorvidos em refeições, porque você tem todo o gorduras, processo digestivo, que acaba favorecendo alguns mecanismos de absorção intestinal, então seria um ponto importante. Em relação a dosagens, por exemplo, vitamina C é uma coisa que a gente tem estudo desde 100 miligramas até 2, 3 gramas ao dia. Então, pode-se usar várias dessas dosagens, mas normalmente
testar uma dose mais baixa inicialmente, porque às vezes o paciente já responde bem com aquela dose mais baixa, sem necessariamente ter que subir tanto. Mas poderia se dar 1 grama por dia, 500 miligramas. Tem um estudo que ele foi feito com uma revisão, aliás, da Cochrane, que eles observaram que ao longo de 1 ano suplementando vitamina C, os estudos, os resultados combinados deles, eles observaram que no fim das contas o saldo final você pode ter uma redução das infecções até em alguns casos, especialmente em atletas. Mas no fim das contas, de uma forma geral, a redução não é tão significativa para a população como um todo, mas quando se tem a infecção, algum resfriado, por exemplo, que é o foco do estudo, você tem redução da duração e da severidade dos sintomas. Então, a vitamina C tem um efeito interessante nessa dose de 1 grama, 2 gramas ao dia, essa revisão trouxe, mas é especialmente quando já tem os sintomas, ou quando tem alguma sobrecarga muito grande, como no caso do atleta, a sobrecarga adicional que a gente claramente consegue perceber, né? Outras vitaminas, eu falei da vitamina A. Vitamina A é um nutriente que não é difícil de conseguir na alimentação, né? Alimentos com fontes de gordura animal, tem o retinol, que é a forma animal da vitamina A, super tranquilo de conseguir. E os alimentos alaranjados, né, dos vegetais, ricos em beta-caroteno, tem esse efeito. Suplementação, normalmente dá para suplementar desde doses baixas, por exemplo, 500, 600 microgramas de vitamina A, quanto chegar a 2.500, 3.500 microgramas sem problemas. Tem gente que suplementa mais para outras finalidades, mas isso tudo é muito pensando realmente em quadro geral. Então, um paciente que tem um problema de cicatrização, ele possivelmente ele tem uma falta de zinco, tem uma falta de vitamina C, pode ter falta de vitamina A, que são importantes para essa cicatrização, essa recuperação da pele. E são nutrientes com relação direta com o sistema imunológico. Então, você já começa a pensar um pouco. Exames de sangue de vitaminas, muitos têm uma certa margem de erro considerável, então não dá para usar apenas o exame de sangue como referência. É importante realmente juntar. Se tiver o exame, olha a ingestão alimentar, quanto a pessoa consome no habitual dela, olha sinais, sintomas, cicatrização, alteração da visão, por exemplo, a vitamina A, do zinco, queda de cabelo, unhas fracas, pode ser um fator importante. Do ferro, além do exame de ferritina, de hemoglobina, dá para olhar também para as unhas, dá para olhar para a queda de cabelo, dá para olhar para a própria ocorrência de infecções. A gente vai juntando essas peças para poder entender quanto suplementar. Mas a lógica maior é sempre corrigir essa deficiência quando tiver pelo menos algum sintoma ou algum exame presente. Perfeito. Dan, e se você pudesse, assim, transformar, pra gente deixar bem prático para todo mundo que nos assiste, transformar todas estas dicas. Eu tô querendo cuidar do meu sistema imune, eu vou transformar estas dicas em um passo a passo. O que você falaria? Posso falar ainda da nutrição? Pode falar de tudo. Tá. Primeiro ponto, controle o estresse. Isso é ponto, acho que talvez um dos mais críticos. Porque tem muita gente que come super bem, faz tudo certinho, mas não controla o estresse, o sistema imunológico fica horrível, tem um monte de herpes de repetição, por exemplo, então, e outras infecções. Então, o primeiro ponto, controlar o estresse. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que a meditação funciona, tem gente que vai ser um exercício físico regular, tem gente que vai ser, sei lá, fazer pintura. Cada um vai ter alguma coisa que ajuda no controle do estresse. Isso é fundamental. Ninguém funciona como uma máquina que está lá direto, às vezes fica 24 horas, 72 horas, dias e dias funcionando. Não é assim que a gente funciona. Então, tem que ter esse controle do estresse em primeiro lugar. Segundo lugar, seria o sono, que está diretamente associado ao controle do estresse, mas evitar, por exemplo, luz à noite. A gente vive trabalhando até tarde no computador, às vezes até 11 horas, meia-noite. Algumas pessoas vão até madrugada dentro do computador. Essa luz, por mais que você coloque filtro de luz azul, que já melhora essa questão da luminosidade, mas tem estudos mostrando que até nas últimas 3 horas antes de você deitar, essa exposição à luz prejudica a produção de melatonina. Então, se você vai dormir meia-noite, você às 9 da noite está mexendo no celular com o filtro de luz azul, que já melhora um pouquinho a situação, você vai até 10h30 no celular, mas eu vou dormir só meia-noite, a última 1 hora e meia eu vou estar fora da luz. Você já reduziu a sua produção de melatonina, já vai ter um sono ruim. Fora evitar excesso de comida antes de dormir. Quem gosta de fazer aquelas refeições pesadas para depois deitar, porque dá aquele sono, não é bem assim. Na verdade,
até piora para muita gente o início do sono e ainda dificulta os ciclos do sono. Imagina, os órgãos vão estar todos funcionando durante a madrugada. Não era para estar funcionando, era para estar dormindo, era para estar descansando. Então, nesse ponto do sono é algo bastante crítico. E vindo para a alimentação, seria o ponto específico de realmente ter uma alimentação variada, diversificada em cores e ao longo do dia ter um bom padrão. Tem gente que às vezes acha que é só comer, por exemplo, um pouquinho de salada no almoço. Mas que tipo de salada? Quais cores você coloca na sua salada? Quanto de salada você consome? É só uma alface tomate ou é uma alface rúcula, beterraba, sei lá, pepino e vai várias cores? Você vai ter coisas totalmente diferentes. Então, se você consegue fazer isso ao longo do dia, você melhora esse efeito. Vai fazer um lanche à tarde? Coloca no lanche. Você vai fazer um sanduíche? Coloca algum legumezinho, alguma verdura. Vai tomar um iogurte? Coloca uma fruta junto, coloca uma semente junto. Você vai ter nutrientes diferentes. Então, é tentar olhar para a alimentação da hora que você acorda, da hora que você dorme, para você ter esses nutrientes o dia inteiro, controlando o estresse e dormindo bem. Acho que seriam os 3 pontos. Fantástico! Carimbo, assina embaixo. Gente, eu amo tanto este programa. Eu sempre estou carimbando e assinando embaixo. Dan, muitíssimo obrigada. E agora eu quero ouvir de vocês, dessas maravilhosas dicas práticas, o que vocês já vão fazer. E fiquem com a gente, porque no próximo bloco vocês perguntam e o Nutri responde. Já voltamos! Gente, hoje temos um Nutri Responde muito especial. A gente vai brincar de atrapalha ou ajuda. Vocês mandaram algumas perguntinhas antes do programa e a ideia é que eu vou falar o que vocês perguntaram para o Dan e ele vai falar se ajuda ou se atrapalha e uma explicação muito rápida de porquê. Mas a gente quer que vocês brinquem também com a gente. Então, assim, quando eu perguntar, já coloquem ali nos comentários se vocês acham que ajuda ou atrapalha e fiquem atentos para a resposta. Pronto? Prontos? Então, vamos lá. Primeira coisa que eles perguntaram. Exercício. Exercício físico. Nossa, isso é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, mas faz tanto efeito em resposta imunológica, tem tanto estudo. Inclusive, tem um artigo publicado na Nature, se não me engano, foi 2019, que eles observaram que quem fazia exercício físico regular tinha uma resposta maior à vacinação. O pessoal está tomando vacina agora, aproveita para ter uma atividade física, um exercício regular para poder melhorar essa resposta à vacinação. Redução de infecções recorrentes, de infecções latentes. Então, por exemplo, de herpes, é uma coisa que todo mundo, muita gente tem, na verdade, o vírus, só que ele está lá latente, não aparece o tempo inteiro, mas se tem uma resposta imune fraca, por alguma razão, vai lá e aparece. O exercício físico, ele melhora essa resposta contra infecções latentes. Então, o exercício físico tem um efeito super positivo em vários aspectos de resposta imunológica. Então, sim, fazer exercício físico regularmente é fundamental. Perfeito. E aí tem uma que eu acrescentei aqui, na verdade, por conta da questão do exercício. Porque a gente vê essa melhora no sistema imune muito em função desse exercício regular e um exercício moderado, né? Quando a gente passa a entrar em cargas de exercício muito alto, e aí a gente sabe que assim, excesso de carga no exercício realmente leva para o outro lado. Leva para até aumento de infecções e tudo. Mas hoje está muito na moda o HIIT, por exemplo. Exercício intervalado de alta intensidade. Como é que fica esse? Em geral, a resposta é positiva se você pensar num volume de treino que não é tão elevado. Então, se você tem um tempo de descanso, você tem um tempo de recuperação desse organismo,
você não tem prejuízo, muito pelo contrário, isso vai trazer benefícios. Vale lembrar que o exercício muito intenso pode, no momento inicial, causar uma certa imunossupressão que é temporária, transitória, imediata ao exercício muito intenso. Então, se você acabou de fazer um HIIT e você vai para casa de alguém que está resfriado, você tem um pouquinho mais de chance de ter uma contaminação, porque a sua resposta está um pouco reduzida. Não quer dizer que você vai ficar doente, porque tem vários mecanismos envolvidos, mas você tem uma certa imunossupressão temporária no exercício intenso. Mas se você for olhar ao longo dos dias, se dá tempo de ter uma recuperação adequada, você vai ter melhora da resposta imunológica com esse exercício intenso. E aí entra no ponto que você falou, da curva em J, né, que até muito sedentário, você tem uma resposta imunológica ruim. Se você é moderado na atividade física, com frequência, intensidade moderada, você tem uma resposta positiva. Se você vai muito para intenso, você tem mais infecções, é uma piora dessa resposta. Tem algumas pessoas que se adaptam ao excesso, mas de forma geral, a regra os extremos são ruins. Perfeito. Eu acrescentei essa perguntinha só porque eu queria ter isso. Eu queria lembrar um pouquinho as pessoas que o exercício é maravilhoso, com certeza ele tem que fazer parte, mas como tudo, tem que ter dosagem, né? Se a gente exagera no volume e não tem recuperação, aí a gente começa a mexer com o estresse. E vocês viram o tanto que o Dan falou sobre a importância de modular esse estresse para a gente ter uma boa resposta. Próxima pergunta. Você já falou sobre, então aqui vai ser ajuda atrapalha muito fácil. Privação de sono. Essa privação de sono atrapalha muito. Isso a gente nem precisa entrar em detalhes porque você já abordou bem. Restrição energética. Esse é um ponto muito legal, porque em vários momentos as pessoas falam que não pode comer menos calorias, porque você vai prejudicar o sistema imunológico. Mas você sabe que é curioso? Tem estudos, inclusive, com anoréxicos, pacientes anoréxicos, mostrando que, apesar de grande restrição calórica, muito em cima melhora da resposta imunológica. Isso é impressionante. Isso envolve mecanismos de autofagia, de regulação do controle inflamatório. Tem vários mecanismos que melhoram quando você faz uma certa restrição calórica. O ponto-chave é que você não pode fazer uma restrição excessiva e você tem que saber quais nutrientes você vai colocar nesse período de restrição. Então, de uma forma geral, a restrição ela tende a melhorar desde que ela seja minimamente bem feita. E geralmente, quem tem uma restrição muito mais severa assim, acaba mantendo muita salada, acaba mantendo muita coisa que tem pouca caloria e acaba tendo muito nutriente, acaba tendo muita fibra. Então, você tem uma imunorregulação até interessante, apesar da restrição de alguns nutrientes poder até ser um pouco grande. Mas, de uma forma geral, então, a restrição calórica, ela melhora, ela não atrapalha, desde que bem feita. Perfeito, perfeito. E isso é muito relevante, porque tem muita gente que está em processo de emagrecimento, né? E uma coisa que a gente sempre cuida, como é feita essa restrição. Por isso é tão importante vocês procurarem um nutricionista, porque a gente vai conseguir guiar uma restrição em que você não tenha carência de nutrientes, que é isso que interessa. E aí, quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue fazer a restrição sem a carência de nutrientes, o sistema imune não sofre e, na verdade, a gente tem até um benefício na longevidade, que aliás fica mais uma vez, mais um convite, temos um programa especificamente sobre longevidade com a doutora Denise Carvalho, então aproveitem. Muito bem, temos aqui baixo carboidrato. Baixo carboidrato. Normalmente, esse é um ponto que é muito importante para atleta. Para pessoas que não têm uma carga de exercício físico muito alto, um volume muito alto de treino, ele costuma ser um pouco importante, mas ele não é algo indispensável. Tem vários estudos mostrando que você reduzir carboidrato não necessariamente prejudica a resposta imunológica. O que vai prejudicar realmente é o desbalanço total, ou no caso do atleta, que aí você vai ter uma sobrecarga do treino, essa redução de carboidrato ela pode fazer um aumento de cortisol maior, ela pode fazer uma desregulação imunológica que o exercício físico intenso, com alto volume causaria, o carboidrato acaba minimizando isso. Então, tanto no sistema imunológico quanto no eixo HPA, justamente do controle do cortisol. Então, tudo isso, o carboidrato acaba ajudando. Mas na população em geral, não é grande problema restringir o carboidrato até certo ponto. Perfeito, perfeito. Medicamentos. Aí é uma categoria super grande, né? Ou seja, todos os medicamentos. Se a gente for pensar, tem alguns que são bem críticos. Por exemplo, antibiótico. Mas antibiótico não mata bactérias? Não seria uma coisa boa? Na verdade, não, né? Porque mata o que
está desregulado, mas também mata o que deveria estar lá no intestino funcionando super bem. Altera a microbiota da pele, do intestino, do trato urogenital. Tem gente que aumenta infecções urinárias depois de usar antibiótico, por maior crescimento de fungos, porque você desregula tudo. Então, antibiótico prejudica, mas né, tem que se usar da forma, no momento certo, pelo tempo certo, e controlar isso e corrigir isso com alimentação, probiótico, o que precisar. Anti-inflamatórios, corticoides vão ter efeitos na resposta imunológica, podem prejudicar, sim, com certeza. E acho que pensando assim de cara nessas três categorias, mas aí tem outros que a gente pode depois pensar de forma específica na resposta imunológica. Perfeito. Daniel, muitíssimo obrigada por contribuir com sua experiência. Foi um imenso prazer mesmo conversar com você. Eu que agradeço, foi um prazer imenso da minha parte também. Com certeza. Falar com você sempre é um prazer, na verdade, né? E meu muito obrigada a todos vocês por estarem aqui com a gente. Se gostaram, curtam, compartilhem. Conhecimento é para ser espalhado. Muito carinho da Nutri. Até a próxima!